Olá, meus amores! Quem está falando com vocês é Promárcia. Nesse material, iremos conhecer um novo gênero textual, chamado de tirinha. Primeiro, vamos entender o que é tirinha? Tirinha é uma sequência curta de quadros que narra um fato, um final inesperado ou surpreendente como ocorre nas piadas. Vamos observar a tirinha a seguir? No primeiro quadro, o amigo do Cascão percebe uma torneira pingando e, chateado, diz: "Olha, Cascão, não acredito no que estou vendo." No segundo quadro, enquanto seu amigo fecha a torneira, Cascão diz: "É mesmo, mas que absurdo!" No terceiro quadro, Cascão continua sua fala dizendo: "Quem colocou essa torneira ali?" O amigo de Cascão fica surpreso ao perceber que o Cascão não estava dando importância ao desperdício da água, e sim apenas na existência da torneira naquele lugar. Agora, vamos conhecer um pouco sobre a estrutura da tirinha. As tirinhas são formadas por quadros, sendo geralmente no máximo 4. Esses quadros podem ser agrupados em formas diferentes. Vamos observar os exemplos abaixo? Então, na primeira tirinha, podemos perceber que há 2 quadros, um ao lado do outro, posição que chamamos de horizontal. Na segunda tirinha, também está na horizontal, porém com 3 quadros. Na terceira tirinha, podemos observar que há 4 quadros em tamanhos diferentes. Para compreender a sequência da narrativa, vamos acompanhar a sequência dos números 1, 2, 3 e 4. Na quarta tirinha, há 3 quadros, do mesmo tamanho, um embaixo do outro, posição que chamamos de vertical. E na quinta tirinha, há 4 quadros, e para compreender a sua sequência de narrativa, vamos acompanhar a numeração 1, 2, 3 e 4. Atenção para um detalhe, crianças! As tirinhas não vêm com os quadros enumerados. A Pro enumerou para vocês perceberem a direção e sequência dos quadros que narram os acontecimentos. Aqui, vamos perceber as linguagens usadas nas tirinhas. Para isso, vou dar um tempinho para vocês observarem as 2 tirinhas e perceberem a diferença entre elas, além, é claro, da quantidade de quadros. E aí, conseguiram? Quem percebeu que a tirinha da Mônica não tem escrita e que na tirinha do Snoopy tem, acertou! Logo, podemos dizer que as tirinhas podem ter linguagem não verbal ou linguagem verbal. Linguagem não verbal é quando a tirinha apresenta apenas imagens em sua narrativa, ou seja, em seu conto. E linguagem verbal é quando a tirinha, além das imagens, apresenta também a escrita para compor a sua narrativa. Para identificarmos 2 elementos que compõem a tirinha, vamos agora observar o quadro que tem a Mônica e a Magali. Observem que acima da cabeça da Mônica tem 3 balões, cada um com uma escrita, assim como acima da cabeça da Magali há um balão também com escrita. Esses balões são chamados de balões de conversação e eles são utilizados para representar a fala ou pensamento dos personagens, como também sons diversos através da escrita. O formato dos balões e seu traçado dão sentidos diferentes às falas.
Agora, a prova vai dar um tempinho para vocês tentarem ler as escritas desses balões. E aí, conseguiram? Com certeza vocês acharam essas palavras estranhas, né? E são mesmo. Isso porque essas palavras representam, através da escrita, os sons que a Mônica emitiu ao se engasgar e os sons da Magali ao engolir o que tinha em sua boca. Então, crianças, as palavras que representam sons chamamos de onomatopeias. Agora, podemos dizer que os balões de conversação e as onomatopeias são os dois elementos que compõem as tirinhas. Vamos conhecer alguns tipos de balões de conversação? Primeiro, é importante lembrar que o formato dos balões e seu traçado dão sentidos diferentes às falas. Para entender melhor, vamos conhecer alguns balões de conversação. O balão de fala. Ele é traçado por uma linha contínua e contorna toda a escrita que representa a fala do personagem. Balão de pensamento. Seu formato é de nuvem e, como seu nome já diz, ele representa o pensamento do personagem. Balão de grito. Esse balão tem várias pontas em seu formato. Ele é usado quando o personagem fala gritando. Balão coletivo. Esse balão é usado quando mais de um personagem fala ao mesmo tempo, a mesma coisa. Nesse caso, ele tem 4 pontas, que nos indica que 4 personagens falariam ao mesmo tempo a mesma coisa. Balão de cochicho. Esse balão tem sua linha tracejada e é usada quando o personagem fala baixinho, cochichando. Balão de amor. Com seu formato de coração, esse balão é usado quando o personagem expressa o sentimento de amor. Balão de ideia. A imagem da lâmpada sempre irá representar a ideia. Como a ideia é um pensamento, esse balão tem o formato de bolinhas. Balão de xingamento. Xingamentos são palavras feias, que não é legal ninguém falar. Por esse motivo, o xingamento não é representado através da escrita. Ele é representado através de um conjunto de desenhos. Nesse caso, temos 6 desenhos dentro do balão. O xingamento pode aparecer no balão de pensamento, como está no nosso exemplo, como também pode ser representado nos balões de fala, de grito, de cochicho e no balão coletivo. Agora, iremos conhecer alguns tipos de onomatopeias. As onomatopeias são as escritas que representam diversos sons. No primeiro quadro, temos algumas onomatopeias fora do balão de conversação. Observem que essas escritas já estão com a legenda do som que representa. Vamos ler algumas? Coisa quebrando, crais. Tiro, bang. Campainha, din-dom. Rapidez, vupt. Chuva, trovões, cabrum. No segundo quadro, temos outras onomatopeias dentro de balões de conversações, representando o som emitido por cada personagem. Vamos ler também? Nós temos aí um personagem pronto para morder um sanduíche. Qual o som que sua mordida vai emitir? Nhaque. Ao lado dele tem um personagem com frio, onde o som está sendo representado por brum. Abaixo tem um personagem chorando, com a boca bem aberta. Qual o som que representa esse choro? Buá. E assim tem as demais. Nesse completando conhecimento,
trouxe para vocês algumas informações extras para encerrar o nosso material. A tirinha surgiu há 113 anos, nos Estados Unidos. Os jornais desejavam ter uma forma diferente de dar notícias e de divertir o leitor. Como havia pouco espaço no jornal, foi criado a tirinha. Já aqui no Brasil, há 70 anos atrás, o Maurício de Souza foi um dos primeiros a publicar a tirinha em jornais. A tirinha que ele publicou foi no jornal Folha de São Paulo, e sua tirinha tinha um cãozinho chamado Bidu. Quando olhamos uma tirinha, lembramos logo de histórias em quadrinhos. Isso porque as histórias em quadrinhos apresentam muitos elementos que vimos na tirinha, como balões de conversação, onomatopeias, as linguagens verbal e não verbal. Mas entre a tirinha e a história em quadrinho, existe uma diferença muito importante. Enquanto a tirinha tem um limite de quadros, a história em quadrinho pode usar a quantidade de quadros que for necessária para contar a sua história. Então, crianças, encerro aqui o nosso material, deixando um grande beijo e espero que vocês aproveitem bastante